Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? E até boa madrugada aí pra galera que não dorme, pra galera que fica acordado aí até de madrugada. Meu povo, veja bem, nós estamos aí já caminhando para o final do semestre, né? Vamos chegando aí já na segunda prova. A prova vai ser aquela prova mãe, né? Que vocês vão fazer aquela prova online. Pessoal, eu já quero informar vocês o seguinte, se eu só abrir o meu código penal aqui e nós vamos falando, tá? Nós trabalhamos com vocês a aplicação da pena. Eu prefiro trabalhar os assuntos da forma que nós fizemos, tá? Eu não vou aqui sair correndo que nem maluco para poder passar artigo para tudo quanto é lado aqui e você não aprender nada. Então nós vamos fazer as coisas pontuais, as coisas corretas, tá? Para que você aprenda o assunto. Tá? E se faltar, como efetivamente deve ficar aí um ou dois assuntos fora da sua ementa, fora de trabalhar, se eu tiver no próximo semestre com vocês, a gente vai fazer um apanhado geral disso aí, tá? O bom, eu passei o trabalho, claro, vocês se familiarizarem com o tema. Tem grupos, tá, que particularmente que praticamente tiveram aula a respeito do assunto. Porque assim, estavam fazendo o trabalho, mas toda hora mandavam uma dúvida, tiravam uma pergunta, coisa e tal. Então assim, cada um teve a sua opção de também buscar um aprendizado. Você não pode querer esperar tudo só do professor, que o professor sozinho não dá conta. Mas né, você pegou o trabalho para fazer, mandou uma dúvida ou outra. Cara, foi muito bacana, muito legal, tá? Então assim, mas eu preciso e vou fazer dessa forma para que você tenha um conhecimento, até porque os dois assuntos próximos que eu vou te falar são assuntos indispensáveis para você poder saber lá no direito penal 3, tá? Então você precisa estar ciente pelo menos desses assuntos aqui para a gente poder trabalhar lá o direito penal 3. Eu mandei um material para vocês de ação penal, tá? Eu mandei um material para vocês de ação penal, mas antes de mandar lá, de falar propriamente desse material de ação penal, eu quero pontuar com você, e aqui eu vou pontuar porque é autoexplicativo e a própria lei ela vai te dar essa dimensão. Quero pontuar com vocês o seguinte, pessoal, nós trabalhamos durante todas essas aulas anteriores, nós trabalhamos penas restritivas, princípios da pena, nós trabalhamos pena privativa de liberdade, aplicação da pena, falamos sobre a pena de multa, tudo isso nós falamos. Joia, bacana, beleza, até aqui, joia. O que eu quero dizer para você é o seguinte, existe uma outra sanção, e aqui eu não vou falar de pena, não vou falar pena porque senão você pode acabar confundindo, mas existe uma outra sanção a que é submetida aquela pessoa que se enquadrar no caput do artigo 26. O caput do artigo 26 fala sobre o doente mental. Então, pessoal, veja, no nosso ordenamento jurídico, aquela ideia que as pessoas costumam falar para você, né? Ah, fulano saiu da cadeia porque é louco. Não é porque é louco, não é porque tem problema mental que esta pessoa não irá ter uma responsabilização penal, tá? Não é porque essa pessoa tem problemas que ela não irá ter uma responsabilização. E aqui já quero de início falando com você o seguinte, a doença mental ela pode ser superveniente a uma condenação ou pode ser anterior à condenação. O que é isso, professor? Imagine você agora comigo aqui que um colega de vocês foi condenado a uma pena privativa de liberdade e foi condenado e está cumprindo essa pena num regime fechado. Por exemplo, pode ser no qualquer outro regime. Estou dando um regime fechado, por exemplo, mas pode ser no semiaberto, pode ser no aberto. Imagine agora comigo aqui o que? Imagine comigo aqui agora que Yuri foi condenado a 17 anos de prisão porque efetivamente tentou contra a vida de Guilherme, que estava querendo paquerar a sua tão sonhada, amada moradora do bairro Itatiaia. Mas isso aí é irrelevante. Veja o seguinte, Yuri agora está preso,
mas preso e continua lá na unidade penitenciária com aquela agonia dele de ficar tirando aquelas fotos no bigodinho, aquelas fotos assim, e isso, aquilo, outro, e começa a ter várias atitudes dessa situação, né? Começa agora a surtar, gritar, falar alto, fazer outras coisas que doente mental faz. O que que acontece? O diretor do estabelecimento pega Yuri agora e, rapaz, vamos submeter esse cidadão aqui a um exame, né, pericial. E aí submete ele ao exame pericial. Constatado no exame pericial de que sobreveio a ele, ou seja, de que ele está doente, que ele está enfermo e essa enfermidade é uma enfermidade mental, muito cuidado, gente. A pena privativa não será extinta. Ele será encaminhado para o hospital de custódia ou hospital de tratamento psiquiátrico. Essa é a questão que se fala sobre o quê? Essa é a questão que se fala sobre a doença mental superveniente. Diferentemente de quê, gente? Diferentemente daquele agente que já é doente mental. Aquela pessoa já é doente mental, praticou o fato e aí ele vai ter agora uma apuração? Vai ter a apuração. Vai ter um processo? Vai ter um processo. Ele vai ser condenado, professor? Não. No final ele vai receber uma coisa chamada absolvição imprópria, porque o doente mental ele não cumpre pena, tá? Ele não vai cumprir pena, mas ele cumpre o quê? Medida de segurança. O artigo 96 vai dizer para nós o seguinte, olha, as medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta de estabelecimento adequado, sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a pena que tenha sido imposta. Pessoal, o que eu já quero deixar claro para você aqui é o seguinte, meu camarada. Nós estamos falando aqui de medida de segurança relacionada à pessoa que está com problema mental e esse problema mental, ela pratica um fato definido como crime. Aqui nós não estamos falando de internação compulsória, aquela internação que a família pede porque o cara é dependente, aquela internação que a família pede porque ele usa muita droga e coisa e tal, fica furtando tudo dentro de casa. Não, aqui nós estamos falando da pessoa que praticou um crime, só que praticou um crime sendo o quê? Inimputável, tá? Ele praticou um crime e ele era o quê? Inimputável. Deixa eu ler para você o artigo 97, que você vai compreender melhor. Se o agente for inimputável, o juiz determinar a sua internação. Se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo ao tratamento ambulatorial. É porque na prática, na televisão, no jornal, no Cidade Alerta, naqueles negócios que nada presta que você fica assistindo, ali dificilmente mostra, tá? É bem da verdade que na maioria das vezes, os camaradas, meu irmão, são tratados, tá, de outra forma. Mas, por exemplo, acontece deles serem presos. E aí tem um exemplo clássico, que você fatalmente já está aí na sua cadeira, né, na sua casa, deitado, né, assistindo aí os vídeos de Bruna ensinando o povo a crescer o cabelo, já deve estar aí agoniado levantando o braço, e é esse mesmo o exemplo. Qual é o exemplo? O doido lá que furou o seu presidente. Lembra? Não teve um camarada aí que deu uma facada aí no presidente da República? Eu não me recordo se já houve a finalização, se a defesa está recorrendo, mas a tese central ali é essa. A tese central é que ele é inimputável, de que ele não sabia o que ele estava fazendo, de que ele tem distúrbios mentais e coisa e tal. Meu irmão, se isto for confirmado, ele vai ser submetido a uma medida de segurança. Gente, e você vai ver no decorrer que a medida de segurança é pior do que a pena, tá? A medida de segurança é pior do que a pena. Alegar insanidade mental nem sempre é uma vantagem. Eu digo isso por questões práticas advocatícias. E você vai ver porque os benefícios são muito difíceis, tá? E aqui, por exemplo, lá na pena o cidadão vai sair mediante progressão, ele vai progredindo e vai conseguindo sair do regime menos gravoso para o regime, né, o regime mais gravoso para o regime menos gravoso. Aqui na medida de segurança não. Aqui na medida de segurança ele tem que fazer o tratamento, passar por uma perícia por um período que já vou te falar, e após isso aí tem que verificar se a periculosidade dele cessou. Se não cessou, ele continua lá, tá? E aí tem correntes que defendem
que fica ad eterno pelo tempo que foi determinado na sanção, quando no caso de superveniente, e tem corrente que defende que ele tem que ficar pelo período máximo de pena do crime. Já tem uma outra corrente que defende que ele tem que ficar pelo tempo máximo, né, de prisão permitida no país. Então não é tão fácil quanto se parece. Claro que eu vou te falar qual é a corrente que mais predomina, mas vamos voltando aqui para você compreender. Então, quais são as espécies de medida de segurança, professor? Internação em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico ou a falta de estabelecimento adequado. Quando é que o cara vai ser submetido a uma medida de segurança? Duas situações. Ou ele ficou doente mental no curso da execução penal de uma condenação anterior, tá? Ou ele praticou o fato definido como crime, e quando ele praticou o fato definido como crime, foi constatado que ele possuía a deficiência mental, certo? Entenda, se o fato que ele praticou era definido como era punido com pena de detenção, o juiz pode aplicar o quê? O tratamento ambulatorial. Se é punido, obviamente, com reclusão, vai ser a internação. Ele vai ser internado nesse hospital. Pessoal, qual é o prazo? A lei diz, aqui meus queridos, a lei diz o prazo mínimo. Veja, parágrafo 1º do artigo 97. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deve ser de 1 a 3 anos. Começou aqui a bagunça. Por quê? Porque observe o que eu estou te falando. O cidadão, ele vai ser submetido a esse tratamento ou vai ser internado, e já naquela sentença que o juiz mandar ele para o internamento ali ou para o tratamento ambulatorial, o juiz já vai dizer, olha, a perícia vai ter que ser realizada daqui a 1 ano, para verificar 1 ano, 2 anos ou 3 anos. E aqui, veja o que a lei diz, será por prazo indeterminado. Claro que nós temos que lembrar que o nosso ordenamento jurídico não tem prisão perpétua. Se não tem prisão perpétua, não tem pena de caráter perpétuo, obviamente vai ter um momento que vai acontecer a liberdade. Quando? Quando cessar a periculosidade ou com determinada fração de tempo. Eu vou te falar isso já já, porque eu vou te apresentar as correntes que existem. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que aqui o único critério para saída é a cura. A evolução acontece e ele vai saindo, ele sai da internação, vai para o tratamento ambulatorial, e se curou no tratamento ambulatorial, ele vai, obviamente, sair, tá? Naqueles casos, aí já vou antecipar, naqueles casos em que houve a doença superveniente durante a execução, lembra do exemplo de Yuri, que tentou contra a vida do menino que queria a sua amada? Veja, ele pegou 17 anos, aos 15 anos de cumprimento ali, né, cumpriu 2 anos, ainda tinha 15 para cumprir, ficou doente, mas foi para o tratamento e se curou. Se curou lá, querido, ele volta para terminar de cumprir a pena, tá? Isso aí é pacífico, é tranquilo. Então, houve a cura na medida de segurança? Houve. Bacana, ele volta para terminar. Professor, e esse tempo que ele ficou lá? Esse tempo lá está contando. Esse tempo lá está contando. Então, se ele foi para lá, faltavam 15 anos. Ficou lá 3 anos. Quando ele voltar, né, porque foi curado, esses 3 anos que ele ficou lá vão ser detraídos aí, tá? Isso aí não tem maiores discussões. E aí, eu já quero agora, né, pontuar com você, e eu deixei para falar isso agora, para quê, pessoal? Para você compreender 2 correntes que são assim, não tem nenhuma. Só qual é a predominante? Cara, não tem, né? Obviamente nós temos que trabalhar com as duas, porque as duas são dos tribunais superiores, E aí, quais são essas correntes? Veja bem, para o STJ, o STJ até sumulou, súmula 527, que ele vai dizer o seguinte, meu amigo, só fazer a leitura, diz o seguinte, olha, o tempo de duração de medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada para o delito. Então o STJ, né, eu fiz a leitura da súmula aqui, o STJ entende justamente isso, o STJ entende que o limite máximo que ele pode ficar é esse. Qual é a redação da súmula? O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstrata. Então, por exemplo,
Se o crime for de 5 a 15, qual é o tempo máximo que ele pode ficar? 15, né? Que é a pena máxima abstrata permitida. Agora, para o STF, e aí você fala, mas não tem que seguir o STF. A maioria da doutrina segue o STF, porque obviamente na hierarquia o STF é superior. O STF diz o contrário. O STF diz o seguinte, para o STF, vale o artigo 75. O que é que diz o artigo 75 do nosso Código Penal? Me permita fazer a leitura para você, né, já com a redação nova. Artigo 75, já com a redação nova do pacote de crime, diz: o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Quando a gente for condenado às penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender este limite. Então veja, para o STF, o tempo da medida de segurança é esse aqui do artigo 75. Né, que limita ali a 40 anos, que hoje é o tempo máximo de cumprimento de pena no nosso país. Para o STJ, não. Para o STJ, prevalece a súmula 527, que diz o quê? Que o limite será o quê? O limite será o da pena máxima em abstrato para aquele crime. Então, assim, toda vez que isso caiu em prova, isso caiu em questões dissertativas, tá? Prova de concurso, caiu em questão dissertativa, porque o cara teve que descrever as duas correntes. Pontualmente vem se prevalecendo a corrente do STF, por quê? Por questões de hierarquia, né? Mesmo tendo uma súmula do STJ, o STF, o precedente dele é superior, até porque é a Suprema Corte, né? A Corte Superior. Então, vem prevalecendo esse entendimento na doutrina e coisa e tal, mas existem esses dois posicionamentos e na prática, na maioria das vezes, são aplicados os dois. E aí, meu irmão, é guerra para tribunal, certo? Pessoal, então veja, o camarada vai ser submetido à medida de segurança, né, internação ou tratamento ambulatorial. Vocês lembram que é possível, no decorrer da ação penal, no decorrer do curso do processo, você sabe que o juiz pode decretar uma coisa chamada o quê? Prisão preventiva. Do mesmo modo que o juiz pode decretar a prisão preventiva, ele pode decretar a internação provisória. O cara tá respondendo o processo ainda, mas continua maluco na rua, continua dando problema pros outros, continua tomando Red Bull para cima e para baixo, jogando pedra para cima ali perto do fórum e coisa e tal. Vamos decretar a internação provisória desse menino aí, e o juiz pode decretar essa internação provisória, claro, a requerimento, de forma fundamentada, ele vai decretar a internação provisória. Note isso aí, grave, é precedente novo do CPP, tá? Isso tá lá nas medidas cautelares diversas da prisão, lá pelo artigo 319 em diante do nosso CPP. Então, eu já falei com você o que é medida de segurança, as espécies, o prazo mínimo para a perícia de 1 a 3 anos. Gente, pelo amor de Deus, prazo mínimo de 1 a 3 anos é o prazo para a perícia. O prazo para cumprimento é a outra situação que eu te falei anteriormente, das duas posições, do STF e do STJ. Ali é o prazo que pode durar a medida de segurança. Prazo mínimo de 1 a 3 anos é o período da perícia, para saber se o cara tá bom ou se tá ruim, para saber se ele foi curado ou não, certo? Joia? Vamos avançando aqui. Parágrafo 2º do artigo 97. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo se o juiz da execução assim determinar. Meus queridos, já estamos caminhando para o final de medida de segurança, mas eu quero falar com você aqui o seguinte: o prazo mínimo é de 1 a 3 anos. Terminou, então inicialmente, por exemplo, agora, o camarada foi submetido e aí o juiz, ao ser submetido, o juiz determina que a perícia inicial dele seja feita com 2 anos. Fala, olha, daqui a 2 anos faça-se uma perícia. O prazo mínimo é de 1 a 3, então o juiz escolhe 2. Bacana. Chegou 2 anos, fez aquela perícia. Após a realização desta primeira perícia, ela deve ser repetida anualmente. Caso contrário, o juiz tem que determinar se for para fazer em período menor ou maior, mas o código, né, já diz que tem que ser anualmente para verificar se cessou a periculosidade.
Então, olha o que diz o parágrafo 2º. A perícia médica realizada ao termo do prazo mínimo fixado deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo se o juiz da execução determinar. Então, a regra é que depois que você faz aquela mínima, aquela primeira, pode ser repetida anualmente, tem que ser repetida ali anualmente, né? Deve ser repetida anualmente, mas veja, se o juiz entender necessário, pode até determinar em prazo menor ou até mesmo maior. Bacana? Joia? Pessoal, parágrafo 3º traz também, você pensa que o doente também não tem benefício? Mas é pequenininho, não é aquela coisa toda, mas tem uma coisa chamada liberação condicional, desinternação condicional, que diz assim: a desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de um ano, pratica fato indicativo de persistência ou periculosidade. Professor, não entendi nada. Vou te explicar. Tenha fé. Não engasgue com pão com mortadela. Inclusive, eu quero dizer para vocês que ficam assistindo videoaula comendo pão com mortadela. Se não estiver tomando coca, vai dar tudo errado. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, o que seria a desinternação ou liberação compulsória? Não tem nada a ver com liberdade, com livramento condicional que vocês estão estudando aí, tá? O que vai dizer aqui é o seguinte, gente. Para liberar, o juiz requer do departamento médico que faça o quê? Que faça uma liberação condicionada. O que é essa liberação condicionada? Vai se restabelecendo, ele sai da internação, vem para o tratamento ambulatorial e aí depois ali, ó, vai se colocando ele em liberdade aos poucos. É como se fosse, para depois você não dizer que é, tá? É como se fosse aquele regime aberto, ele começa a ter acesso ao povo de novo e coisa e tal, só que monitorado, acompanhado, tá? Observado pelos órgãos ali responsáveis pelo tratamento. Por quê? Porque se após a liberação dele, no período de até um ano, meu jovem, ele praticar novo fato e após o exame declarar que persistiu a sua periculosidade, ele vai voltar a ser internado, tá? Ele vai voltar a ser internado. Gente, de medida de segurança é isso. Nós temos o artigo 99, que diz que o internado será recolhido em estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido ao tratamento. Então, isso aqui é aquilo que você ouviu a vida toda falar de fulano ia para o manicômio, né? Manicômio judicial, que o povo falava, tá certo? Então, pessoal, veja, após a aplicação da pena, nós trabalhamos com você aí medida de segurança, artigos aí 96 até 99, 3 artigos curtinhos. Professor, você vai mandar material? Vou? Não, porque você tem o código para poder ler. Esse artigo 90 de medida de segurança, as questões prejudiciais eu já te falei, o que não tem aqui na lei eu já te falei e vou concluir para você compreender. É possível internação provisória? Tá? É possível internação provisória. O prazo de duração, o STF diz que é o limite máximo da pena. O STJ usa a súmula 527, que diz que é a pena máxima em abstrato. Então você tem que conhecer as duas correntes, tá? Beleza? O que mais que nós falamos que não tinha aí no seu material? De que essa situação pode ser superveniente ou pode ser inicial. Então, gente, qualquer dúvida você manda pra gente aqui, certo? Vamos avançar agora e falar sobre ação penal. Muito provável esse vídeo não termine em ação penal, mas eu já quero iniciar, porque no próximo eu concluo e depois já vai ser a prova, né? Então, pessoal, o que é ação penal? Por isso que eu tô te falando, eu precisava falar de medida de segurança e vir para ação penal, porque se eu falasse logo de ação penal, você não ia saber a questão da medida de segurança. Gente, o que é ação penal? Ação penal, meus queridos, é nada mais, nada menos do que o direito que o Estado vai ter de perseguir o culpado ou o indiciado ou o acusado, melhor dizendo. O culpado agora não vou usar nessa expressão. É o poder que o Estado vai ter de buscar a punição. É através da ação penal que o Estado agora, após verificar a ocorrência de uma ação, ele vai, de um determinado fato, ele vai poder
iniciar uma coisa chamada persecução penal, né? Vai ter uma investigação preliminar, que é lá no inquérito, vai ter o devido processo legal para que possa trazer efetivamente a punição ou não, para se verificar a culpabilidade ou não, para se verificar se é culpado, se é inocente. Isso é feito através de uma ação penal. A ação penal, obviamente, ela é regida ali pelo princípio do contraditório da ampla defesa. O acusado ele vai ter direito à defesa técnica, ele pode fazer ali também a autodefesa, que é o momento do interrogatório dele. Então a ação penal, gente, nada mais é do que um instrumento processual que o Estado possui para buscar a punição daqueles que insistem em praticar fatos ilícitos. Então veja que lá no Direito Penal 1 você estudou o fato típico, lá no Direito Penal 1 você estudou o que era crime, no Direito Penal 2 você está estudando agora as penas para quem praticou aquele crime que você estudou lá no Direito Penal 1 e agora vai estudar o instrumento que o Estado utiliza. Então veja, nenhuma linha processual, nenhuma linha persecutória imaginária. Veja o seguinte, primeiro tem o crime, ocorreu o crime, vai nascer para o Estado de quê? O direito de ação, ou seja, vai nascer para o Estado aqui a persecução penal, o direito de ir em busca da sua punição. E aí depois nós teremos o quê? A pena, que vai ser ou pena privativa, restritiva, pecuniária. Entendeu? Então veja, o cara pratica o crime, nasce para o Estado o direito de ação e também o direito, depois do direito de ação, o direito de punir. E concluindo, eu quero já falar com você o seguinte, em regra, pessoal, em regra, pessoal, em regra, anotou? Pronto, ótimo, em regra. Em regra, a ação será o quê? Pública incondicionada, tá? Em regra, quem tem direito de agir é o Ministério Público. A regra é que as ações serão ações penais públicas incondicionadas. Mas, obviamente, se não tivesse exceção, não seria direito. Em alguns casos, nós teremos crimes de ação penal pública condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça e ainda teremos a ação penal privada. Tá? Então a regra é que a ação é pública, é o poder público que vai te punir, mas em algumas situações ele vai requerer uma representação sua, uma manifestação sua de interesse, e em outras, a única coisa, eu costumo dizer, a única coisa que o Estado vai lhe emprestar é o juiz para poder julgar aquele caso, mas a promoção de toda a investigação, de toda a fase persecutória é sua. Na ação penal pública incondicionada, você vai ter o Ministério Público. Na ação penal pública condicionada, você vai ter o Ministério Público. Na ação penal privada, tem você e o seu advogado para promover todo aquele liame, toda aquela situação persecutória. Mas, claro, sempre o Estado vai estar junto, porque mesmo na ação penal privada, você vai ter que fazer tudo, mas quem vai trazer a sentença não é você particular, vai ser o Estado. Tá, gente? Então, de hoje eu queria falar com você apenas a respeito de medida de segurança, já falamos, tá? E iniciamos falando com você agora sobre a ação penal nos próximos vídeos e a gente encerra a ação penal e certamente teremos uma boa prova. Qualquer coisa, gente, manda aí a mensagem, tente concentrar aí, eu sei que tá difícil, tá? O trabalho aí gerou uma contenda aí em alguns grupos e coisa e tal, mas isso sempre acontece. No mais a mais, pessoal, peça força a Deus e fica firme que no fim sempre dá certo. Um abraço.